Olá, turma, tudo bem? Continuando o sistema esquelético, hoje nós vamos falar sobre ossos do pescoço e do tronco. Ossos que estão no pescoço e tronco são coluna vertebral, que está desde o pescoço até o tronco, e também costelas e osso externo. Agora nós vamos falar de coluna vertebral. A coluna vertebral, ela se estende do pescoço até o tronco, e lembrando que o tronco é dividido em tórax, abdômen, dorso e pelve, que é a porção final, mais inferior. E aí a coluna vertebral, ela é o nosso eixo ósseo do corpo. E a forma como ela é constituída confere características de resistência e pilar de sustentação. Mas também ela tem características de flexibilidade que permitem movimentos do nosso tronco, para um lado, para o outro, anterior e posterior. Por isso ela tem também flexibilidade. Mas a principal função da coluna vertebral é de sustentação da maior parte do peso do nosso corpo e distribuir este peso através das articulações sacroiliacas para os membros inferiores. Esta é a principal característica e função da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é constituída por 33 peças esqueléticas. Cada uma dessas peças é chamada de vértebra. Vértebra é um osso irregular. Lembra da classificação? Não tem uma geometria definida, é complexa. Então ela é irregular. As 33 vértebras estão dispostas umas sobre as outras. Elas estão alinhadas nesse sentido longitudinal. E aí, nós temos a distribuição dessas vértebras por regiões. Vamos lá, de cima para baixo, a primeira região que nós temos de coluna é chamada, vou chamar o nosso amiguinho aqui para ajudar, a gente tem a primeira região, coluna cervical, né? Aqui na região de pescoço. Abaixo da coluna cervical, nós temos a região de coluna torácica. Coluna torácica. Abaixo, coluna lombar. E o finalzinho é uma coluna sacrococcígea. Essas são regiões. E aí, 33 vértebras estão distribuídas nessas regiões. Chegou a hora da gente memorizar quantas vértebras estão alocadas em cada uma dessas regiões. Vem comigo? Bora? Então vamos lá, não é difícil não. Primeira região, cervical. São 7 vértebras cervicais. 7 vértebras cervicais. E aí a gente tem que se familiarizar e acostumar com a forma como os exames de imagem trazem, abreviando essas regiões. É comum a gente ver em ressonância magnética de coluna, raio-x, as seguintes siglas: C1, C2, significa primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical. Então nós temos C3 até C7, concordam? São 7 vértebras cervicais. Então, às vezes, vocês vão ter lá no hospital, ter acesso ao prontuário de algum paciente, vai estar escrito fratura de C3. Então, é fratura da terceira vértebra cervical. Tá bom? Vamos lá. São 12 vértebras torácicas. Então, como que a gente vai abreviar essa região? T. E agora o número da vértebra de acordo com a sua posição de superior para inferior. T1. T2, T3, até quando? T12, exatamente. Viu como é fácil? Agora a gente tem 5 vértebras na região lombar. Região lombar, aquela região fundinha, né? Lombalgia, tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa expressão. Lombalgia é algia, é dor na região lombar, que é muito prevalente na nossa sociedade, muito. Nós vamos falar disso mais pra frente. Então, são 5 vértebras lombares, L1, L2, L3 até L5. Nós temos 5 vértebras sacrais. As 5 vértebras sacrais, elas são fundidas, formando uma vértebra só atípica. Essa fusão dessa vértebra, né, ela é uma área de importância na pelve. É o sacro. E ainda assim, mesmo fundidas, a gente coloca como S1, S2 até S5.
E por fim, a gente tem as 4 vértebras coccígeas. As vértebras coccígeas, gente, elas são fundidas também e elas são vértebras rudimentares no ser humano. E aí, então, ou seja, ela não desenvolve a importância que ela tem em animais caudados. E aqui a gente tem um desenho aqui esquemático que eu fiz, olha, parece com um chocalho de cascavel. Já viram um chocalho de cascavel? Nunca viram? Então dá um Google aí para ver como que é um chocalho de cascavel. Parece com as nossas vértebras coccígeas. Só que a gente não vai chamar aqui de C1, C2, C3. Por quê? Porque senão vai ficar igual a cervical. Aqui a gente chama de cox, famoso cox. Ai, meu cox. Tem pessoas que caem de nádega, né? Esse trauma pode fraturar ou lesar a cox. Coxialgia, a gente tem várias doenças ou patologias ou disfunções que acometem o cox e geralmente são muito impactantes para a qualidade de vida. Então, assim, a gente distribuiu todas as vértebras de acordo com as regiões. E essas regiões, elas têm curvaturas. Vocês não vão ver uma pessoa com uma coluna retinha como essa régua. Não. Toda a coluna vertebral, quando você olha de lado, vista lateral, ela tem as suas curvaturas. E aí a gente vai nomear as curvaturas como curvaturas primárias e secundárias. Isso vai ser de acordo com a primeira curvatura que a gente tem na vida. A primeira curvatura que a gente tem é aquela que acompanha a parede da cavidade uterina. Quando estávamos dentro do útero das nossas mães, a gente ficava na posição cifótica, um C, igual um tatu bola. Então, olha só, fiz aqui o esquema de um feto e ele tem uma única curvatura. Essa é a curvatura primária, ou então chamada de cifose. Aí, esse neném nasce. E a partir do momento em que a gente nasce, a gente vai desenvolvendo a partir dos movimentos, e sejam por reflexos ou não, a gente vai desenvolvendo musculatura. Olha só como que isso é bem natural. Quando o neném nasce, ele apresenta pouca capacidade de movimentar. Né? Os músculos ainda eles são muito hipoativos, são fracos. Então você deixa o nenenzinho sobre a cama, de barriguinha para cima, você pode ir lá na cozinha voltar que ele continua na mesma posição. Mas vai passando o tempo e os danadinhos, eles começam a rolar na cama, né? Então a gente tem uma determinada fase que o nenenzinho já desenvolveu a musculatura anterior que foi suficiente para virá-lo. E ele vira de barriguinha para baixo na cama. Aí o que acontece? Certeza que vocês já viram isso. O nenenzinho de barriga para baixo e ele fica forçando, lutando com o pescocinho dele para tentar voltar. Só que ele não dá conta de voltar nas primeiras vezes. Por quê? Porque ele tem a cadeia posterior pouco desenvolvida. E aí ele tenta, cai e chora, né? E chora, porque desde cedo o neném aprende, né, que chorar é uma grande artimanha. E aí a gente vai lá, oh, meu nenenzinho. Mas é assim. E aí ele vai, você desvira o neném de barriga para cima e ele volta de novo de barriga para baixo. E tenta, não consegue, e de novo, até que um momento ele consegue assumir posturas mais verticais. Isso significa que a musculatura ela foi se desenvolvendo e ficando forte. E aí ele vai tendo apoio só de um bracinho, brincando com a outra mão, deixando livre. Isso desenvolve a musculatura. E aí tem o engatinhar, tem o agachar, o levantar, o caminhar. São todas essas atividades que são importantes para várias funções, inclusive para desenvolver essas curvaturas que são naturais do nosso corpo. Todos nós temos. E aí, algumas dessas regiões da coluna vertebral permanecem com a concavidade igualzinha à concavidade da fase uterina, concavidade anterior. São essas aqui, olha, vê se concordam comigo. Essa e essa. Essas estão com concavidades anteriores, igualzinho à curvatura primária. Então, essas aqui são chamadas de cifoses. São a região torácica e a região sacrococcígea. E as outras, que são a cervical e a lombar, elas apresentam concavidade contrárias. Então, a gente chama de lordose. Lordose cervical e a lordose lombar.
Então, ter lordose e ter cifose são condições fisiológicas. O que acontece é que tem pessoas que têm um padrão muito acentuado. Aí elas têm hiperlordose lombar, hipercifose torácica. São as pessoas que têm patologias da coluna vertebral. Agora, no sentido frontal, a gente não tem curvaturas laterais de coluna. Então, se a pessoa ela apresenta um desvio para um lado ou para o outro, isso a gente chama de escoliose. Vocês já ouviram falar? Então, escoliose, sim, é uma condição patológica e que tem também os seus graus. Não é todo grau de escoliose que tem que ficar preocupado e buscar tratamento. Então, é aconselhável ser avaliado por um profissional capacitado para ver se é indicado ou não fazer algum tipo de tratamento, tá bom? Então, o assunto de coluna, né, gente, ele é tão interessante, ele é tão impactante do ponto de vista clínico, que isso motiva a gente a estudar uma anatomia com mais vontade, né? Porque é uma aula fundamental para a gente entender a coluna vertebral. Bom, tá quase aqui terminando essa parte introdutória básica de coluna, e a gente tem aqui, olha, a característica que todas as vértebras têm. Apesar das vértebras terem as suas particularidades de acordo com a região, cervical, torácica, todas têm características que são comuns. Todas as vértebras são um anel, tá? São vértebras que são um anel ósseo que circunda um forame. Esse forame é o forame vertebral, que permite o conjunto de vários forames formar um canal, que é o canal medular. Canal vertebral, perdão. E ele permite que a medula passe por ali. Então, olha, esse é o forame vertebral. E aí eu tenho o anel ósseo que circunda o forame. A parte anterior desse anel é chamado de corpo da vértebra. Esse corpo ele é liso, ele tem uma superfície superior e uma superfície inferior. Corpo da vértebra. Esse corpo ele vai mudar as características de tamanho, principalmente, de acordo com a região da coluna vertebral. Posteriormente, esse anel é formado por pedículos, que são essas duas partes ósseas que unem o corpo da vértebra com esse arco vertebral, esse arco posterior. Este arco, ele emite projeções. Aqui nós temos duas lâminas. Olha, as duas lâminas, elas se juntam, lâminas das vértebras, se juntam no plano mediano para formar esse processo protuso, processo espinhoso. Olha aqui, todas essas pontinhas das vértebras posteriores são chamadas de processos espinhosos. Palpa aí em vocês, vai lá na coluna cervical, palpa. Vocês conseguem sentir uma bolinha, um espinhozinho? Então, nós temos os processos espinhosos que são indiretamente palpados, tá? E aí a gente tem processos laterais, que são estes aqui, olha, de um lado e do outro, que são chamados de processos transversos. Então, a transição entre este arco e o corpo da vértebra é chamado de pedículo da vértebra. Essa é uma vista frontal, a gente está vendo a vértebra de cima. Agora, vamos ver aqui a vista lateral? Vou pedir licença para o meu amigo aqui, para não atrapalhar meus alunos, tá bom? Você é magrinho, mas nem tanto. Então, aqui a gente tem essa vértebra na vista lateral. Então, a gente, olha, continua observando o corpo da vértebra. A gente tem aqui, olha, processos, né? Que são os processos das vértebras, inclusive processos articulares. Nós vamos falar com mais detalhe daqui a pouco sobre as faces articulares que se articulam com as outras vértebras, vértebras adjacentes. E aqui, processo transverso da vértebra e processo espinhoso da vértebra, tá? Essas são características de uma vértebra típica. Agora, nós vamos estudar vértebras que são muito diferentes disso. Por isso, vértebras atípicas são elas. A primeira vértebra cervical, atlas. A segunda vértebra cervical, axis, sacro e cox. Vamos agora ver as características específicas de cada uma dessas regiões.